Olá você, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Direito em Foco, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, o SINAP, na nossa 10ª edição pelo canal 13.2 TV Profissão, aqui para Curitiba e região metropolitana e também nos Campos Gerais. Isso. Bom, como sempre, iniciamos o programa com a frase para você pensar, e hoje é de George Patton, que é um general norte-americano que atuou na Segunda Guerra Mundial, e ele disse: aceite os desafios para que possa sentir o sabor da vitória. É isso, temos notícias do dia, né? Bem-vindos ao programa Direito em Foco, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Estamos aqui pelo canal 13.2, canal Profissão do Grupo Ninter, né? Do Super Canal 13. Maravilha. E o doutor Vitor, não vou trazer as notícias agora, as manchetes para as notícias do programa de hoje. E preste bem atenção, a notícia dos últimos dias. O Daniel Alves, condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro, aconteceu lá na Espanha, e a gente vai trazer os detalhes. Aliás, houve uma previsão. Eu aqui fiz a previsão, eu acho que está registrado no programa passado. Está registrado. Nós comentamos esse assunto, ou no retrasado, não lembro direito, mas eu falei 4 anos. Desculpa, eu falei 4 anos. Então, foi meu palpite, deu 4 anos e 6 meses. Por que deu 4 anos e 6 meses? Nós vamos saber. Nós vamos saber daqui a pouquinho da informação melhor, tá? E ainda, você vai saber, hein? Essa vem direto do Senado. CCJ aprova PL para a proteção de menores em ambientes digitais. Importante, né? Você vai saber ainda as notícias do programa em loco, que a gente chama o programa dentro do nosso programa, com a doutora Janaína Chiaradia. Teremos o direito imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, teremos a economia brasileira com o economista Matheus Tal, o direito tributário com o doutor Laércio Esteves. Vou me apresentar, né? Eu sou o Claudinei Santos, eu sou apresentador e diretor do programa. O Ney Daniel e o Jorge Bernardes estão com a gente na produção, e ao meu lado, doutor Vitor Hugo Loureiro, que é o presidente do SINAP, radialista, vai comentar os programas de hoje, advogado. Doutor Vitor Hugo Loureiro, quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um WhatsApp, né? Vamos lá, 419-9658-6981. Você entra em contato com o SINAP, passa aí o seu recado, seu salve. Estou assistindo em tal lugar, tal cidade, que nós sabemos que é Curitiba e 20 municípios aqui em volta de Curitiba, mais os Campos Gerais, Ponta Grossa, região. Então, gostaríamos de saber de você e dar essa passada para nós. Eu estou assistindo, estou gostando, dê sua opinião, Aonde que sua crítica. Porque aqui nós somos democráticos, né? Aceitamos sua crítica. Aceitamos sua crítica. É isso aí. É isso aí. Vamos começar o programa já com notícia, e direto do Senado. O CCJ aprova PL para proteção de menores em ambientes digitais, doutor Vitor Hugo. Vamos lá. A CCJ, né, Comissão de Justiça do Senado, aprovou o substituto do projeto de lei que estabelece normas para empresas possibilitem os pais e responsáveis acompanhar o uso da internet para crianças e adolescentes. Muito importante esse filtro, hein? É muito importante esse filtro. O intuito é dificultar as práticas do bullying virtual e do abuso sexual, tudo pela internet. Então, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo, assistindo o nosso programa, preste atenção nessa situação. O PL de número 2628 de 2022 seguirá para análise agora da Comissão de Ciências e Tecnologia. E aí, o que acontece? Aprovado, eu faço votos que aprovem, porque eu sou partidário da situação que tem que ter um certo controle. Controle no sentido de crianças. E a grande novidade, Claudinei Santos, que vem aí, vocês esperem, olha, para esse meados desse ano, talvez já para o Natal desse ano, vem aí os brinquedos com inteligência artificial. Olha aí, ó. Sabe o que vai acontecer? A criança vai ganhar o ursinho, vai ganhar o cachorrinho, vai ganhar uma bonequinha, a menina e tal. E o que tem dentro desse brinquedo? Um computador com inteligência artificial que conversará com a criança, simpatizará com a criança e vai gravando na sua inteligência artificial e vai conhecendo, e isso vai devolvendo em carinho, em bate-papo. Se a criança gosta de chocolate, o computador que está nesse brinquedo vai oferecer sempre, hoje é vontade de comer chocolate. Olha aí. Então vai interagir.
Até que ponto é bom? Até que ponto não é? É interessante, mas é preciso ver isso na prática, né? Como é que funciona? Vai dar um pouquinho de medo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, porque eu vou trazer a primeira coluna do programa já, doutor Vitor Hugo Loureiro, e fazer um intervalo logo na sequência para depois a gente voltar com mais informações para você. Voltamos já, viu? Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. E retornamos com o programa Direito em Foco, doutor Vitor Hugo Loureiro, esse programa que é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, o SINAP. Qual é a novidade? Ó a canequinha. Olha lá, a canequinha. fomos brindados aqui com, caneta com o logo, olha que bonito. Inclusive, quando tiver os convidados aqui, ele já copia o QR Code, ou você que está nos assistindo, é só entrar, @Direito em Foco, _Sinap. Simples assim. Direito em Foco, tudo junto, _Sinap. Aí você já entra no nosso programa, já manda uma foto onde você estiver e tudo mais, né? Maravilha. Deixa eu fazer uma correção, doutor Vitor. Ainda em tempo. Sim, o que aconteceu? Eu começo o programa e mudo o nome do nosso produtor. Aí pode? Não pode. Corrige. Vamos corrigir. Fazer erro nosso, Não, né? erro nosso ao vivo. Tá, vamos lá. O Eduardo Bernardi, o famoso Dudu. É o Dudu, o Eduardo tá na Bernardi. produção aqui. Eu me confundi. Tá nas picapes ali, né? Tá, ele que tá fazendo toda a sonorização pra gente, imagens e tudo mais, cortes. Valeu, Dudu, obrigado, meu caro. Doutor Vitor Hugo Loureiro, a notícia que rodou o mundo... Semana passada. Semana passada. Foi. Rodou o mundo essa notícia. O senhor até fez uma previsão no programa, uns 3 programas atrás, a previsão de que realmente o Daniel Alves poderia pegar 4 anos de cadeia. Errou por 6 meses, doutor Vitor, porque foram 4 anos e meio de prisão que ele foi condenado por estupro. Vamos à notícia, depois o comentário. O lateral direito, Daniel Alves, foi condenado 4 anos e 6 meses por agressão sexual a uma mulher de 23 anos em uma boate lá em Barcelona, na Espanha, em 2022. Além disso, foi determinado que ele cumpra 5 anos de liberdade condicional, pós cumprimento dos 4 anos e meio de prisão, descontado que ele já está preso, né? Após o término da pena, com a proibição de contatar ou se aproximar da vítima, por óbvio. O Tribunal Superior da Região da Catalunha, né, na Espanha, também ordenou que o jogador pague uma indenização de quanto? 150 mil euros à vítima. Faz a conta multiplicando por 6, isso aí ser 1 milhão, né? E 200... Por aí, 1 milhão e 300 mil reais, né? Dinheiro. A sentença foi proferida na quinta-feira da semana passada, no dia 22, agora do mês de fevereiro, pela juíza Isabel Delgado Pérez, podendo ser objeto de concurso. Olha, tem uns parentes Pérez aí, deve ser... Pérez, tá lá. Mas é aqui do Brasil, né? Gente, o que acontece? Deixa eu explicar. Justificar o meu erro por 6 meses. Porque eu contava, como defesa do brasileiro, na seguinte sentido, que ele, por estar embriagado, e lá a Espanha utiliza essa situação como um atenuante. Então seria esses 6 meses, mais ou menos, que constatado a embriaguez, ou provada essa embriaguez, ele poderia ser beneficiado pela embriaguez, né? Porque você sabe como é que é, né? Aí a pessoa fica mais fácil e tal, dá uma escorregadinha e tal, mas nada justifica crime sexual, nada. Nós estamos falando tecnicamente, como advogado, como criminalista, da pena, mas não justifica o ato, né, do Daniel Alves, que agora vai continuar uma bela temporada encarcerado,
preso, né? Claro que dessa pena de 4 anos e 6 meses vai descontar esse ano e tanto que ele já está preso, tá? Então vamos fazer uma conta aí que ele vai ficar uns 3 anos e meio para frente, um pouco mais, e depois ainda vai ter esse cumprimento. Esse cumprimento me parece que é o regime aberto, semi-aberto, né? Aliás, aberto, que ele vai ficar cumprindo em liberdade. O que acontece? Não pode se ausentar da Espanha, certo? Não pode, muita coisa. Não pode ir em casa noturna, que tanto gosta de ir, né? Não pode, né? Tomar algumas coisinhas. É complicado. E se tiver que jogar futebol, vai ter que arranjar um time ali da região, se ainda conseguir uma vaga. É isso, Claudinei Santos. É uma barbaridade. Estragou a carreira do cara. Ele mesmo se prejudicou. Acabou com família, Acabou esposa, com a família. Separou, filhos, tal. Acabou com a carreira de futebol dele, porque evidentemente o time já vai cancelar contrato motivadamente. Ponto final. Já era, acabou. Então pense bem, amigo, jovem, você, tome cuidado. A mesma situação cabe aqui no Brasil, né? Aqui nós temos uma lei que diz não é não. Aqui não é não. Ou seja, alguns carnavais para trás instituíram essa situação. Pulou o carnaval, o menino não é não, certo? Na Espanha é diferente. Sim, só com sim, né? Eles falam. Então é assim, é diferente. Lá é uma afirmativa, quer dizer, posso, né? Sim, concedeu, aí né, vai ter um namoro e tudo mais. Né? Que nada impeça o namoro, mas o namoro é respeitoso, né? Não esse negócio de já... Sensual, né? Deus o livre. Pegando e tudo mais. Não, esse é o resultado. Né? Mas, doutor Vitor Hugo Loureiro, seguinte, vamos fazer mais um intervalo agora? E já voltamos, porque já tem coluna, né? Tem coluna, antes tem coluna, sim, com certeza. E voltamos já, gente, espera aí. Olá, meu nome é Andréa Arruda Vaz, eu sou advogada, professora, sou doutora em Direitos Fundamentais e Democracia, mestre também em Direitos Fundamentais e Democracia, e estamos aqui para trabalhar um pouquinho no Direito em Foco, algumas reflexões importantes do direito constitucional a partir de uma perspectiva para o direito sindical. Eu, particularmente, penso que nós temos que refletir a respeito do papel democrático da Constituição, do papel que a nossa Constituição de 1988 traz. Nós temos uma Constituição democrática, uma Constituição pluralista, uma Constituição solidária, voltada ao bem-estar social, à proteção da dignidade humana, à proteção e à prevalência dos direitos humanos, entre outros princípios e outros pilares que sustentam esta Constituição. E quando nós falamos em direito sindical, em acesso ao direito sindical, em democratização do direito sindical, nós devemos refletir, principalmente no Brasil, a perspectiva do direito sindical a partir da democracia, a partir de uma perspectiva em que o trabalhador ele tenha acesso ao direito sindical de forma ampla, de forma irrestrita e de forma democrática. O nosso artigo 8º da Constituição, ele apresenta o direito à livre associação, à livre formatação, condução, criação, alteração e organização sindical. Quando nós falamos do caput do artigo 8º da Constituição, nós temos a liberdade sindical. Porém, o inciso 1º também. Quando nós falamos do inciso 2º, nós temos uma limitação na Constituição, qual seja a limitação ao sindicato único por categoria, limitado a um município como base territorial mínima possível para a criação de um sindicato. Pois bem, quando nós olhamos sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, o que vem a ser esse Estado constitucional cooperativo? Ele é um Estado aberto interna e externamente à sua legislação, não é? E este Estado, uma vez reconhecido como um Estado constitucional cooperativo, ele tem deveres, ele tem elementos que a consolidam. O Brasil, a Constituição de 1988, ela é uma Constituição
reconhece o Estado brasileiro como um Estado constitucional cooperativo. Logo, não há dúvidas que no Brasil nós devemos implementar as normativas, as instruções, não é? O próprio catálogo de proteção à dignidade da pessoa humana. E este elemento, dignidade da pessoa humana, proteção aos direitos humanos enquanto direitos universais, eles devem ser analisados quando do acesso ao direito sindical no Brasil. Hoje, o Brasil, no sistema de sindicato único, ele trabalha sob uma perspectiva de limitação da liberdade, que é um assunto muito mais amplo e muito mais complexo e que nós podemos abordar sobre diversas perspectivas. Porém, o que eu chamo a atenção? Este Estado constitucional cooperativo, democrático, solidário, plural, ele oferece uma interpretação e ele demanda uma interpretação constitucional voltada aos elementos democráticos. Olha, se nós temos uma Constituição cooperativo, um Estado constitucional cooperativo, nós temos que pensar e interpretar a Constituição sob esta perspectiva. Quando eu tenho um artigo, um elemento, um inciso, uma linha, eu tenho que trabalhar sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, ou seja, sempre primando pela melhor proteção do trabalhador, que é o destinatário do sindicalismo, da própria razão existencial do sindicato. O sindicato, ele existe para fortalecer as relações de trabalho, para proteger, para auxiliar o trabalhador, principalmente na construção de um trabalho decente, de um trabalho humano, de melhores condições, de garantias ao trabalhador como um todo. O sindicato, ele é um pilar elementar na construção de relações laborais fortes, de relações laborais dignas, decentes e que tragam resultados para a sociedade. É preciso compreender que um sindicato forte, ele trabalha lado a lado com o Estado, lado a lado com a sociedade, lado a lado com o próprio trabalhador e com a empresa. Esta é uma perspectiva a ser analisada a partir do Estado constitucional cooperativo, esse Estado que trabalha em sintonia e em harmonia com a sociedade como um todo, e inclusive com as instituições. No caso em tela, a minha reflexão ela se dá a partir do sindicato e a sua fundamental importância num Estado democrático de direito, como é o Brasil. Voltamos com o programa Direito em Foco, programa produzido pelo SINAP, que é o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Você em casa nos acompanhando, né? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência também. A gente sempre pede, né, doutor Vitor? Nosso telefone está na tela. Para, de repente, você ter algum recado para dar para alguém. Um salve. Nós gostamos de saber. São 20 cidades aqui em volta de Curitiba, aí 20 cidades. Curitiba era bom dizer o bairro, né? É bom dizer o bairro. E fora de Curitiba, basta dizer a cidade que está acompanhando o nosso programa. E também na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, região metropolitana, também confirmando a audiência. Manda um WhatsApp para nós aí. Crítica, sugestão, fique à vontade, tá? Isso aí. A notícia, doutor Vitor Hugo Loureiro. Justiça concede pensão especial a órfão de vítima de feminicídio, doutor Vitor, por favor. Em cumprimento à lei 14.717 do ano de 2023, a Justiça Federal do Pernambuco concedeu pensão especial ao menor de Itubi, né? Itubi. Não, Ipubi. Ipubi. Isso. Cidade do sertão pernambucano. Desculpe o erro ao pessoal de lá, mas a letra, a visão já está complicada aqui, né? Né? Por conta disso que semana passada que eu fiz 62 anos, estou precisando de um óculos aí. O benefício dado aos filhos e dependentes, crianças ou adolescentes, órfãos em razão de crime de feminicídio, foi concedido em sentença pelo juiz federal substituto da 27ª Vara Federal, o doutor Henrique Jorge Dantas da Cruz. Ele fez o cumprimento da lei,
né, houve essa situação de feminicídio e ainda bem que foi resolvido. Porque a criança merece uma pensão, tem que sobreviver, né? A lei tem essa previsão, então foi uma decisão muito boa. Ainda eu falei, né? Quero agradecer o pessoal aí. Eu falei, eu vou comentar de novo, tivemos aí um encontro festivo aí, meu aniversário dia 26, mas nós acabamos comemorando no dia 24, um sábado, né? Os amigos lá do Bar Tatão. Obrigado por nos acolher lá, foi uma festa sensacional. Isso, tinha bolinho, tinha brigadeiro, tava legal. Bolinho, mas não quer falar que tinha chopp também, né? O bolinho dele é bolo líquido, né? Ai, meu Deus, também tava bom, tio. Doutor Vitor Hugo Loureiro, mais uma coluna, mais um intervalo, voltamos já? Até daqui a pouco. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratar a respeito de um dado bastante relevante acerca da economia brasileira, que foi recentemente divulgado ali no entorno das questões que envolvem o mercado de trabalho, dizendo respeito à diminuição em 12% da parcela dos salários no produto interno bruto ali entre os anos de 2016 e 2021, representando uma reversão da tendência de elevação da parcela salarial do PIB durante os anos de 2004 e 2016. Tal tema acaba chamando bastante atenção, justamente em razão ali do cenário econômico que estava em vigência durante o ano de 2016 e que se manteve, né, até o ano de 2021, que era, sobretudo, caracterizado por um alto nível de desemprego que, em linhas gerais, em termos econômicos, representava uma grande oferta de trabalho frente a uma demanda reduzida por trabalho. Isto, em termos gerais, acaba induzindo uma perda do poder de barganha dos trabalhadores, ou seja, uma indução a uma redução do preço que é pago aos trabalhadores pelos seus respectivos trabalhos. Deste modo, o que acaba se impondo diante de um cenário em que os preços estão aumentando, com inflação, é de que os trabalhadores não consigam aumentar os seus salários nominais a fim de se manter a par do aumento dos preços que está sendo verificado ali no âmbito da economia. Isto é, se, por um lado, os seus salários nominais estão aumentando, por outro, os seus salários reais, que levam em consideração os seus respectivos, os seus correspondentes poderes de compra, estão se reduzindo. E isto acaba representando um fenômeno, né, bastante importante que diz respeito ali ao enfraquecimento do poder de compra dos trabalhadores. E isto acaba sendo consonante, digamos assim, à baixa dinamicidade da economia brasileira durante aquele período que foi, sobretudo, caracterizado por um baixo crescimento econômico, principalmente ali entre os anos de 2016 e 2020, né, especificamente. Sobretudo porque um salário mais baixo, com salários reais mais baixos, em geral, a população trabalhadora acaba tendo a sua demanda por mercadorias reduzida. Tendo a sua demanda por mercadorias reduzidas, isso acaba desestimulando o próprio processo de crescimento econômico, na medida em que não há demanda para as mercadorias que estão sendo produzidas para aquele mercado consumidor. E, deste modo, o processo de crescimento acaba ficando fortemente engessado. E muitas vezes é presumido que em cenários assim, em função da diminuição dos salários, que haja uma elevação dos lucros e, com essa elevação dos lucros, haja um reinvestimento destes em atividades produtivas a fim de que o processo de crescimento seja novamente estimulado. Contudo, não foi isto que ocorreu, até porque a gente tem que levar em consideração, sobretudo, aquele contexto que era caracterizado por uma taxa alta de remuneração financeira dada ali pela taxa Selic. Nesse sentido, muitos empresários acabam sendo induzidos a
buscar veículos de valorização financeira ao invés de reinvestir em atividades produtivas, especialmente em circunstâncias nas quais a incerteza é muito grande, dada, por exemplo, ali um contexto de recessão, tal qual o que foi vislumbrado a partir dos anos de 2015 e 2016. Ou seja, trata-se de uma temática muito importante que, pelo menos do ponto de vista preditivo, de previsão, pode apontar a uma nova reversão justamente em função ali de uma retomada da política de valorização do salário mínimo, que acaba objetivando justamente recuperar o poder de compra dos trabalhadores e, a partir dessa recuperação, induzir um novo crescimento econômico pautado ali na ampliação da capacidade de demanda do mercado interno na economia brasileira. Com isto, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia. E te aguardo com isto até a próxima semana. Muito obrigado! Meu amigo Vitor Hugo, e dizer que é uma honra para nós paranaenses sediarmos nos dias 14 e 15 de março próximo, lá no Teatro Positivo, a 4ª Conferência Nacional das Mulheres Advogadas. Segundo o maior evento da OAB nacional, contamos com a sua presença. Ok, o Sindicato dos Advogados Paraná não poderia deixar de dar esse apoio, né? As inscrições, todas as informações estão no site e contamos com a sua inscrição, sua participação. Virão pessoas, personalidades do Brasil inteiro, matérias muito relevantes e interessantes. Contamos com a sua presença. Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha, sou advogada da área imobiliária e também professora na área de direito imobiliário e também registral. E hoje estou aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre a necessidade de cautela nas negociações imobiliárias, ou seja, na compra e venda de imóveis. Tanto para quem vende quanto para quem compra, existem riscos. E esses riscos devem ser mitigados ou devem ser minimizados pela necessária análise da documentação que deve ocorrer antes da assinatura desses contratos que são tão importantes para que a gente possa justamente deixar configurado, deixar tudo estabelecido, né, as regras do jogo. Então, antes mesmo da gente assinar um contrato de compra e venda, via de regra, antes até mesmo da assinatura da proposta, você já deve estabelecer muitos pontos importantes que dizem respeito aí à multa, eventualmente por desistência, né, pagamento aí de arras, e exatamente aí também frisar a questão de desistência, de eventualmente haver certidão positiva e você poder aí sair sem ficar devendo nada para aquele que está vendendo, e da mesma forma também o vendedor não ter problemas, né? Então vejam, gente, que quando a gente vai pensar numa compra e venda, nós temos uma complexidade muito grande de atos que vão ocorrendo durante este procedimento. Então a gente vai falar aí de uma proposta inicialmente, depois vamos para um compromisso, uma promessa de compra e venda, depois nós vamos para a escritura, até que finalmente nós consigamos levar esse imóvel ao registro. E como eu falo sempre, nós temos que registrar esse imóvel tão logo nós façamos a escritura, né? Seja lavrada essa escritura, esse imóvel deve ser registrado. Então vejam, sempre que você for comprar um imóvel, olhe a documentação, faça a análise da documentação que envolve tanto o imóvel quanto o vendedor. E da mesma forma, cuide com a redação dos contratos que você vai assinar, para que não haja nenhuma implicação jurídica negativa e para que você evite ter prejuízos financeiros, tá certo? Então hoje fica essa dica tão importante para que você possa, sempre que realizar negócios, se atentar a essa necessidade. Um grande abraço e até a próxima! Olá, meu nome é Laércio Esteves, sou advogado tributarista e quero falar aqui um tema que está muito assim em alta, é a prescrição tributária. E quando se fala em prescrição tributária, tem muita gente que faz uma confusão entre prescrição tributária e decadência.
Parece dois institutos, mas eles não são iguais, eles têm diferença. E vamos aqui. Quando você fala em decadência, você pensa o seguinte: a decadência no direito tributário ela existe lá no processo administrativo, pelo auditor fiscal. Quando ele vai lá na empresa ou faz uma revisão numa declaração de imposto de renda, ele lança um auto de infração. Então, quando ele lança o auto de infração, ele constitui uma obrigação tributária. E quando ele constitui a obrigação tributária, essa constituição tributária é feita pelo artigo 173 do CTN. Aí o que acontece? Aí ele tem que fazer isso num prazo de 5 anos entre o que o contribuinte deveria ter feito naquela data. Daquela data ele tem 5 anos para constituir o crédito tributário. E essa Constituição, se ela não foi feita dentro de um prazo de 5 anos, ocorre a decadência tributária. Já a prescrição é outro instituto. Constituído o crédito tributário, o fisco tem 5 anos para cobrar. Então, entre a constituição definitiva do crédito tributário ou o tributo declarado e não pago, o fisco tem 5 anos para cobrar aquela conta judicialmente pela execução fiscal. E aqui tem o que está acontecendo hoje no judiciário é uma novidade. Basta simplesmente a Procuradoria entrar com ação no prazo de 5 anos? Não é bem assim, não. Ela tem que entrar, vamos supor, entre a data do vencimento, ela tem que propor a ação de execução até em 5 anos. Ela geralmente propõe. Aí, para interromper a prescrição, ou seja, para ocorrer efetivamente, para se operar a cobrança dentro do prazo prescricional, tem que ocorrer a citação do contribuinte. E no momento que cita, retroage a prescrição à data da execução. Só que aqui tem acontecido alguma coisa. E se, por exemplo, o fisco não encontra, o Poder Judiciário não encontra o devedor no endereço. Isso que tem acontecido muito. O devedor mudou, ou às vezes até faleceu, o devedor desapareceu. O que acaba acontecendo aí? Por que se opera a prescrição? Aí acontece uma nova fase. Aí tem que, o fisco, ele tem que localizar o devedor. Se ele não localizar o devedor num prazo entre a data do vencimento até a execução, ocorre a prescrição. Agora, essa prescrição essa demora pode ocorrer em virtude da demora judicial, a demora natural do Poder Judiciário, ou pode ocorrer por uma omissão do credor, que seria, no caso, o fisco. Esse credor, por exemplo, se ele não fornece o endereço exato, se ele não cumpre, não impulsiona o processo, opera-se a prescrição. E tem acontecido muito. Então, uma coisa que é muito importante você analisar, fazer uma análise, é se ocorreu a citação dentro do prazo. Se ela não ocorreu dentro do prazo, qual é o motivo que levou a não citar o contribuinte? Foi uma falha do fisco? Foi uma demora natural do processo judiciário? Então, essa demora tem que ser muito bem estudada. E a mudança de endereço, pelo que eu tenho visto na jurisprudência, é o que tem acontecido uma das maiores causas. E essa mudança de endereço, claro que todo mundo pode mudar de endereço. Agora, o fisco é que tem todas as informações e ele teria que fazer uma diligência para localizar o devedor. Se ele não faz diligência nenhuma, é claro, aí a demora não é culpa do judiciário, é a ineficiência do credor. Então, queria aqui deixar constatado e queria aqui já agradecer aí a sua atenção. Meu nome é Laérdio Esteves e até o próximo programa. Um abraço. O ordenamento jurídico tem que chancelar a atuação livre, democrática e fortalecida dos sindicatos. Uma democracia, e nós estamos no Estado constitucional cooperativo. Vou além, nós estamos, e o próprio preâmbulo da Constituição, ele traz elementos claros
que o Brasil é um Estado constitucional cooperativo. A Constituição de 1988 inaugura um Estado constitucional cooperativo. E um Estado constitucional cooperativo, de antemão e até para abreviar, reconhecido pelo STF. O STF, já em vários julgados, disse: o Brasil é um Estado constitucional cooperativo. O que vem a ser um Estado constitucional cooperativo? Um Estado aberto à legislação interna, à legislação externa e voltado principalmente ao melhor interesse do ser humano e à proteção de direitos humanos e à proteção da dignidade humana. Então, quando o doutor Flávio Pansieri falava, não é, quando a doutora Marilena, não é, falava da preocupação com a proteção à Constituição, nós temos que voltar os nossos olhos a uma interpretação da Constituição a partir de um Estado constitucional cooperativo. Porém, um Estado constitucional cooperativo, como o Brasil já reconhecido, demanda atitudes cooperativas, demanda atitudes voltadas à interpretação da Constituição como um todo, com os seus princípios, com as suas garantias, com os seus pilares, não é, democráticos. E isso nós temos visto em muito, seja pelo Poder Legislativo, seja Poder Executivo, seja pelo próprio Judiciário, muitas vezes, decisões e atitudes que não condizem com a nossa Constituição. Então, senhoras e senhores, e para ilustrar um pouquinho mais isso que eu digo, o Estado brasileiro é um Estado constitucional cooperativo, porque ali nos artigos 1º a 3º nós temos fundamentos, objetivos e princípios, tais como o valor social do trabalho, a prevalência da dignidade humana, cidadania, não é? Prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos, entre outros. O sindicato, senhoras e senhores, está para além de uma pessoa jurídica de direito privado com personalidade jurídica sindical. O sindicato é uma das instituições, ao longo da história, o doutor Menosso trouxe aqui, que de uma forma ou de outra, horas melhor, horas não tão satisfatória, infelizmente, e até por achacamentos estatais, atuou na defesa da democracia, atuou na defesa de direitos e garantias da classe trabalhadora. Nós ainda temos muitas agruras no Brasil, não é, com relação ao trabalho. Nós temos muito a avançar, não é? Doutor André Passos, aqui presente, sabe da luta que nós temos por melhorias, por dignidade laboral como um todo, por trabalho para todos, não é? Por trabalhos agora em dignidade em tempos digitais, doutora Janaína, em tempos de home office e tudo mais, enfim. E são temas que a gente ficaria aqui umas 8 horas falando, né, doutora? Então, né? Então, temos muito a fazer. E o sindicato é o pilar essencial desta luta por trabalho em melhores condições. O sindicato tem sido sufocado, nocauteado, com normas objetivas, estatais, nada democráticas. O sindicato tem sido sufocado com normas que retiram a sua autonomia. Nós temos que compreender que o Brasil, culturalmente, não tem o hábito, não é, de visualizar. Nós conversávamos aqui com o doutor... Com o doutor Valdir, agora há pouco. O Brasil não tem a cultura, né, da associação. Então, as pessoas se beneficiam dos acordos das convenções coletivas e não referenciam o sindicato. E nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar e compreender que, né, por vezes, se eu recebo acima do piso, é porque o sindicato atuou, lutou, buscou, reivindicou, discutiu, né, renunciou, né, contrariou, se indignou. E nós não temos essa cultura de olhar para o sindicato. Então, nós precisamos mudar os rumos dos sindicatos. Nós precisamos popularizar os sindicatos. Né? Esse evento aberto ao público, doutor Vitor, eu achei maravilhoso. Porque nós temos que levar o sindicato às instituições, às universidades. A Aurora, minha aluna aqui, tá, não é?
levar o sindicato, não é, a classe trabalhadora, mas não aquele sindicato, não é, com a velha roupagem estatal, com a velha política, né, de angariamentos estatais. Não, sindicatos independentes, democráticos, autônomos. Não é? Para que eu fizesse aqui uma exposição, uma palestra. Eu determinei a assessoria que respondesse e dissesse o meu sim, e preparei um tema ao qual eu entendo bastante interessante para o movimento sindical como um todo, e em especial para o Sindicato dos Advogados. Mas, ao chegar aqui, eu me deparei com uma outra programação, do qual não constava meu nome, e já deduzi, então, que deve ter havido algum problema de comunicação entre lá a minha assessoria e aqui o sindicato. Por tal razão, sentei e fiquei quietinho, ouvindo tudo. E posso lhes dizer uma coisa, eu tenho certeza que o aproveitamento que tive ao não fazer uma exposição foi muito maior do que o aproveitamento que vocês teriam, tenho certeza, com qualquer exposição da minha parte. Até porque o que eu tenho para expor e repassar é algo que nós podemos fazê-lo sempre e em várias oportunidades, porque eu quero conclamar o sindicato a fazer algo que o doutor André Passos o faz com maestria quando do exercício do seu mistério da advocacia na área sindical, que é utilizar da conciliação e mediação dos órgãos do Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu gostaria de dizer ao sindicato que o Tribunal Regional do Trabalho, a partir do sistema multiportas da Justiça, lá com a resolução 125 do CNJ de 2010, então capitaneada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, que abriu essa possibilidade da política pública judiciária, do que eu particularmente gosto de chamar de a solução assistida dos conflitos, onde a jurisdição deixa de ser inerte para ser assistente da solução. Portanto, eu gostaria de convidar o sindicato que utilize da mediação e da conciliação do Tribunal Regional do Trabalho. O tribunal tem feito um trabalho de excelência em todo o nosso país. Por outro lado, ainda quero agradecer muito o convite, e pode ter certeza, presidente Vitor, que eu estarei sempre presente. O sindicato, ele está no meu coração. Eu estava aqui, Valdir, vice-presidente, ouvindo o histórico, e eu fiz algo muito importante pelo sindicato, que não foi mencionado aqui. Olha. Algo de crucial importância. Doutor Vicente, que só 2 pessoas sabiam. Eu datilografei o estatuto do sindicato. Era então estagiário do escritório do doutor Edésio Passos. Lá tive a oportunidade de ver o nascedouro, assistir às reuniões lá dentro do escritório e, logicamente, que faz o estagiário, recorta daqui, anota dali, datilografa bonitinho agora, daquele mesmo jeito que foi mencionado aqui, né, sem erro, né, por causa do carbono, ainda, apesar das máquinas já serem elétricas, mas tinha aquela esferinha danada lá que a gente ficava procurando. Então, só gostaria de trazer aqui era caro. O meu abraço e a minha alegria de vê-los aqui, e contem sempre com a nossa presença, e também, insisto, busquem os órgãos de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho. Ali é um caminho muito interessante para o movimento sindical como um todo. Nós procurem as notícias, verifiquem o que tem sido feito, não só no TRT 9,
mas em todo o país. O movimento sindical tem crescido muito ao lado e de mãos dadas com o Poder Judiciário e, por que não dizer, também com as empresas e com as entidades patronais. Uma boa tarde a todos, muito obrigado e desculpem pelo tempo. Haverá oportunidade, o senhor ministrar uma palestra para nós, já fica o compromisso público aqui, né? Desculpe esse desencontro de informações aí. Doutora Janaína, vamos... Doutor André? Eu posso? Claro. Eu aproveito já a oportunidade da presença do desembargador Eliazar para, primeiro, dizer que meu filho está presente, acabou de chegar, e eu cito isso, ele, pelo seguinte, porque, na verdade, aqui estou único e exclusivamente para agradecer em nome do meu pai. E quero dizer que, na presença do neto dele, que tem um enorme orgulho pela trajetória do avô, e na presença de uma das pessoas que mais conviveu com meu pai, e nesse momento histórico teria até mais legitimidade, muito mais legitimidade do que eu contar dessa história, que é o Dr. Eliazar, que foi uma pessoa que esteve sempre ao lado do meu pai em todos os momentos, e o que eu tenho certeza que também o considera tanto como um pai também. Quero, então, na presença deles, Dr. Vitor, agradecer todo o carinho que o SINEP tem tido na sua gestão à memória do Dr. Edésio, dizer que o Instituto precisa fazer mais para ajudar o sindicato, além de ter feito o pagamento da minha anuidade agora, nesse momento. O Ney, inclusive, disse que vai me mandar minha carteirinha virtual, já assumindo o compromisso de que essa pauta, muito bem feita nesse evento, ela engrandece a todas as pessoas que sonharam, há 35 anos atrás, por um sindicato forte, e principalmente com uma pauta tão importante como essa, né, doutor Eliazar, e que não só a minha família, mas como todas as pessoas que acreditam, como eu e a Andréia, numa advocacia forte, atuante e libertária, vamos estar apoiando a sua gestão. Então, parabéns, né, aos 35 anos, e em especial quero dizer que meu pai, com certeza, está muito orgulhoso desse momento e da forma dessa homenagem, dos 35 anos e da lembrança sempre desse legado que esse conjunto de homens e mulheres fizeram há 35 anos atrás, e que ele foi uma das pessoas que fizeram isso, e quero dizer que eu estou muito feliz com isso. Menosso, Silvio, que tiveram com ele naqueles dias, agradeço muito e estamos muito sensibilizados. Obrigado, né, a todos e todas, e Janaína, muito obrigado pela essa oportunidade. Doutor Vitor, antes de ele passar a palavra, então, para encerrar. Vamos lá. Né? Doutor Eliazar, eu quero lhe dizer que, na realidade, a sua fala, hoje, independente de como ela chegou, ela veio a todos. A sua fala hoje demonstra a essência do jurista, a essência daquele que realmente faz transparecer o que tem dentro de si. Então, eu lembro da sua fala nos 30 anos do SINAP, nós estávamos juntos. Depois daquela oportunidade, a cada lição em sala de aula, a cada semestre, o seu conteúdo está lá. E agora que hoje, que o nosso evento está sendo transmitido pelo In Loco, eu tenho certeza que cada sussurro seu hoje vai ser assim de grande valia para muitos juristas se inspirarem. Porque o verdadeiro jurista é aquele que leva o direito em todos os lugares. É aquele que não se limita a uma situação, né, que fugiu do calendário, que fugiu, né, de repente, de uma previsibilidade. O legal do SINAP é isso, a gente quebra os protocolos, a gente invade, né, o anseio da sociedade, e a gente faz resgatar aquilo que tinha de mais precioso nas primeiras instituições do SINAP,
E aqui pegando por base todos que estiveram aqui, mas principalmente a memória do Dr. Edésio Passos. E a gente sabe que temos muito o que fazer ainda. Temos muita responsabilidade para transformar. Nós temos o mundo inteiro para invadir, Dr. Eliazer, e muito obrigada pela sua participação. A gente continua com o nosso programa Direito em Foco, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, no nosso derradeiro bloco, doutor. É o epílogo, mas já passou? Já passou, foi assim, ó. Tivemos rapidão. aí colunas, entrevista com o grande professor Mauro Papel, um amigo de longa data, vem acompanhando aí os trabalhos do sindicato, embora ele seja do ramo imobiliário, mas ele me trouxe uma grande informação, que é a seguinte: a quantidade de advogados que tiram o seu CRES, que se tornam também corretores de imóveis, porque na dia a dia do advogado aparecem vários imóveis que precisam ser vendidos dentro do inventário, dentro de um divórcio, alguém precisa vender, e os advogados vão se misturando nessa situação e de repente eles veem uma nova atividade paralela, que é o corretor de imóveis, né? Por indução dele, fiz um curso também, formei aí, recebi um diploma em TTI, né? E já vou fazer a minha inscrição no CRES também, vou ter carteirinha do CRES aí, né? Vamos ver o que vai acontecer para o futuro aí. Maravilha, doutor Vitor Hugo. O senhor já ouviu falar naquela expressão, esse ali é um ladrão de galinhas. Já ouviu falar dessa expressão, pois né? Pois é, tem, isso aí é antigo, né? Quer ver, ó? Acusado de furtar 4 galinhas, é absolvido após o caso chegar no STF. Me conta essa aí. A ministra Carmen Lúcia, do STF, Supremo Tribunal Federal, absolveu um assistido da Defensoria Pública lá de Minas Gerais, acusado de furtar galinhas. O caso aconteceu em setembro de 2019, na cidade de Bambuí, na região do centro-oeste do estado. Abraço aos mineiros aí que nos assistem. O homem foi denunciado pelo furto de 4 aves, as penosas. No momento de sua prisão, em flagrante, a polícia recuperou 2 das galinhas. As outras 2 estavam onde, ó? As outras já estavam longe. As aves valiam o quê? 5 reais. 5 reais. Claudinei Santos, deixa eu complementar essa notícia. Esse é famoso crime famélico, né? O crime de menor potencial ofensivo, e mesmo por 5 reais, quer dizer, né? Não que a atitude é correta e tudo mais, mas o exagero da aplicação de lei num cidadão que furta as 4 galinhas, né? Só o susto que passou, porque passou pela autoridade policial, né? Passou por polícia, né? Não sei se foi preso em flagrante ou não, a notícia ela não está na integralidade, né? Aliás, todas as notícias aqui do nosso programa, você que assiste, você encontra o teor da notícia, por inteiro o teor da notícia, no nosso site, sinappr.org. Lá você encontra o inteiro teor da notícia, que nós damos aqui um resumo, porque o tempo da TV não é fácil, né? Então a gente tem que controlar o tempo da TV. Mas 5 reais, quer dizer, as 4 galinhas juntas, 20 reais. O cidadão passou por fase policial, esse cidadão passou até ação penal. Isso. Né? Respondeu, houve a condenação. Aí a Defensoria Pública deve ter feito o recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deve ter sido mantida a sentença. Isso. Né? Foi parar onde? Lá no Supremo. Aliás, antes de ir para o Supremo, deve ter esbarrado no STJ também. Quer dizer, passou por 4 instâncias, aí chegou lá no Supremo Tribunal Federal e a ministra disse, não, isso é crime famélico, e extinguiu, né, resolveu essa questão, que é reprovável, mas não merece tanta cumprimento, condenação de uma situação dessa, né? É isso aí. Então tá, vamos embora. Vamos lá. Boa semana a todos, que Deus abençoe as famílias, estaremos de volta na semana que vem. Valeu, gente, um abraço, até a próxima semana. you